às vezes passa uma impressão de que o time um bom time, Maravilha, uma máquina, né? uma maravilha, e não é Não essas é. coisas. Não é, né? E agora que vem, ó, por exemplo, o Cruzeiro tinha o Tite, mas o Tite saiu do Cruzeiro, veio o Arthur Jorge, um técnico completamente diferente e com respaldo de toda a torcida. Se tiver alguém que foi contra o Arthur Jorge, foi muito pouco, né? Chegou, fez um bom jogo contra o Vitória, e no jogo seguinte, que você acha que vai dar uma sequência naquele projeto que foi feito e que já tem mais do que 13 dias já de trabalho, né? Ah, é pouco tempo, mas o cara ele teve 9 dias ali, claro, tem folga, essas coisas assim, tá? Mas ele teve um tempo ali pra encaixar um formato de jogo, teve um descanso também que todo mundo exigia, né? O jogador descansado, tipo assim, parece que o Cruzeiro tá jogando cansado e tal. E a gente agora tem que falar, velho, Raposo, a culpa passa muito também pelos jogadores, né? Eu não sei se é questão afoita, eu não sei se realmente passa por uma questão de falta de qualidade às vezes, principalmente defensivamente falando, laterais, volante e zaga, e também pelo goleiro, claro, mas a gente vê que o Cruzeiro tem limitações e que realmente, se o Cruzeiro pretende brigar por título, pretende brigar por coisas grandes na temporada, não só ser mais um, né? Realmente o Cruzeiro precisa de reforços. A gente nota Sem isso. dúvida. Assiste o jogo do Cruzeiro. Eu sei que do outro lado era o São Paulo, eu sei disso. Mas você vê que o Cruzeiro tem limitações. E que não é nenhuma máquina e não é nada assim fora do normal. É um time comum, é um elenco comum, né? E nem falo, o time até que é bom, mas o elenco é comum. O elenco é pouco, né? Realmente a diretoria não prestou atenção para montar o time. Ficou aquela passação de pano a diretoria com o time, colocando naquele pedestal, falando que é o melhor elenco das Américas, aquele Spindle, o Pedrinho falando a gente confia nesse time, a gente confia nesse elenco, que não sei o que, aquela passação de pano, o terceiro maior salário do futebol brasileiro, pra gente ver o que a gente vê nos jogos. E não falo só do jogo do São Paulo, até que porque o Arthur Jorge já começou a tirar leite de pedra, tá? Começou a tirar leite de pedra. Uma coisa que diferencia muito é do Leonardo Jardim é que o Leonardo Jardim não gostava de posse. Ontem o Cruzeiro teve quase 60% de posse de bola. Mas essa 60% de posse de bola converteu em resultado positivo, gols? Não conseguiu reverter. Por quê? Porque o São Paulo teve o seu goleiro, mas fez o papel dele. O goleiro ganha o salário dele lá para defender o São Paulo. Para defender. Isso não é desmérito do Cruzeiro nem mérito do goleiro. Mais mérito do goleiro do que desmérito do Cruzeiro. Mas fica um lance de igual para igual. E o cara também não precisa ficar parado esperando o Cruzeiro chutar e deixar a bola entrar, igual o do Cruzeiro faz, né? Que fica igual pateta ali, olhando. Mas de toda forma, gente, mesmo assim, aí uma coisa que eu vou discordar. Pra mim, o São Paulo foi superior. Por que o São Paulo foi superior? Porque o São Paulo fez 4 gols e saiu com 3 pontos. Então o São Paulo foi superior ao Cruzeiro. E chutou a mesma quantidade de bolas no gol, teve as mesmas questões. O que mudou um pouquinho? O Cruzeiro chutou 3, 4 bolas a mais, mas não mudou nada no jogo. Eu trocaria tudo que o Cruzeiro jogou, tudo. Beleza, velho, mas, por exemplo, você tá enchendo a bola do jogador que é o lanterna do campeonato. Não, me ajuda aí, eu tô enchendo entendeu? a bola para uma realidade que pode melhorar. Que eu vi melhora substancial. Agora, o que acontece? Se você pega os números da partida, você vê que o Cruzeiro foi melhor na partida. Você vê claramente que foi. Mas não adianta não, o que manda é resultado. O cara joga na loteria 50 anos, vai um cara lá, joga uma vez só e ganha. Não adianta. Eu prefiro que o Cruzeiro jogue mal, mas ganhe, porque eu tô precisando dos 3 pontos. Mas, pro treinador, isso pro torcedor do Cruzeiro foi um mal necessário, gente. Por quê? Foi um mal necessário pro treinador ver as limitações que ele tem na mão. E se você visse a cara dele com o William, na hora que o William escorrega naquela bola, eu percebi. Falei, nossa, se esse cara se puder, ele mata o William. O William nem voltou pro jogo. Uma questão interna, tá? Isso aqui é uma manchete interna que saiu. Uma coisa interna. É triste, o resultado foi vexatório da Raposa, que ligou já o sinal vermelho. A derrota foi pesada e não aconteceu por acaso. A partida evidenciou uma clara limitação do Cruzeiro. O elenco possui carências técnicas muito evidentes hoje. E a reposição de peças é um grande problema interno. O técnico tem poucas opções confiáveis no banco e o atual nível de exigência da Série A é altíssimo. A equipe precisa se ajustar taticamente com muita urgência. A diretoria vai
querer reposição e já começa o planejamento. E depois vem uma questão que ele fala também, da repercussão nas redes sociais, foi iminente, vazou o telefone do goleiro do Cruzeiro, né? Teve o vazamento do telefone do Matheus Cunha, né? Como é que os caras conseguem isso, né, cara? É falta de respeito, pô. Eu acho o cara que não é um bom goleiro, mas assim, a vida pessoal do cara não, gente. É só tirar o cara. Inclusive, Jonathan, não desculpa, até te cortei, mas você deu tempo para eu falar. Eu falei isso na live ontem, e você vai lembrar. Falei, gente, o problema com o goleiro é o seguinte, tem que preservar a pessoa dele. Eu falei isso. Não coloque esse cara para jogar contra o Barcelona, porque se ele toma uma goleada lá com gols defensáveis dele, ele não vai poder nem pisar aqui em Belo Horizonte. O Lucas Romero não viaja, tá? Ele fora do jogo de terça-feira contra o Barcelona. Difícil, cara. Agora, o meio de campo vai ser Matheus Henrique e Gerson. Você pode esquecer. Pode fazer a crítica que for, que vai ser Matheus Henrique e Gerson. Então, pode escrever. Vai tomar sufoco, vai ficar buraco no meio de campo. O Lucas Romero viajou com o Cruzeiro para São Paulo, para esse jogo contra o São Paulo. Sentiu um desconforto, ficou fora da relação ali, mas ficou com a comissão técnica, né? Hoje teve um treinamento na Neoquímica. Na Neoquímica não, como é que chama lá? No centro de treinamento do Corinthians lá. Teve um Parque São Jorge. Teve um treinamento no Parque São Jorge e acabou que ele sentiu a coxa nesse treinamento e aí o Cruzeiro cortou, mandou ele voltar para BH. O Cruzeiro partiu para Guayaquil. Para Guayaquil e sem o Lucas Romero. Velho, sabe que eu não faria, velho, Raposo, porque eu acho que um jogo, tipo, aquele primeiro jogo você tem que ter uma impressão boa. Como o Arthur Jorge falou ontem, a gente vai entrar num campeonato que tá todo mundo zerado. Tá todo mundo igual. Não tem desculpa agora de que um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Todo mundo no zero. Então não tem desculpa, né? Mas eu não colocaria o Wallace. Eu fico com medo de já de cara assim colocar um Wallace da vida ali. E também ele não vai levar o Hickman, né? Não vai levar o Hickman. Não, vai jogar, não. Não vai porque não foi para São Paulo. O Hickman vai jogar amanhã. Agora, Jonathan, mas eu colocaria. Você sabe por que eu colocaria? Mas o Wallace é lento, mas ele sabe fazer marcação na cabeça de área. Bola aérea, ele vai cortar tudo, porque ele é alto, ele vai fazer a frente da área ali, ó, ele e Lucas Silva, 2 lentos. Joga pelo empate, é um grande resultado. Joga pelo empate. Agora, é uma pena, tá? É uma pena, porque agora o Bastione Pego mesmo falou aqui, o Romero não é esse craque todo, não é mesmo, não. Mas o Romero, ele joga o arroz com feijão. Bastione, às vezes é melhor você ter um jogador regular que joga sempre aquele futebol do que você ter um craque igual o Gerson que não está jogando. Então, eu prefiro um Kaique que sempre, todo jogo do Kaique vai jogar aquilo. Ele não vai jogar nem mais nem menos, vai jogar aquilo, é regular. Todo jogo do Romero ele vai jogar aquilo, ele é regular. Então, isso é mais importante para um clube de futebol do que uma estrela que fica ofuscada 80 minutos de jogo. Entendeu? Então, assim, existe esse lado. Então, com toda a ruindade do Wallace, eu colocaria o Wallace de cabeça de área junto com o Lucas Silva. Não tem problema, porque o Lucas Silva dá o ritmo ali, entendeu? Colocava os dois, e colocava 2 meia, Matheus Pereira e mais um. Pronto. Seja Christian, seja Gerson, não importa. Eu colocava os 2 volantes para segurar um pouco a contenção, a correria do Barcelona, que não é fácil jogar lá em Guayaquil, não é fácil. Faria isso. Pensava 2 vezes. E seja o que Deus quiser. Então, já que o Romero não vai jogar, o goleiro viajou, repita comigo. Pai nosso que estais no céu, só nos resta rezar, gente. Só nos resta rezar. E com esse meio de campo buraco danado, só nos resta rezar. Falei, gente, o problema com o goleiro é o seguinte, tem que preservar a pessoa dele. Eu falei isso. Não coloque esse cara para jogar contra o Barcelona, porque se ele toma uma goleada lá com gols defensáveis dele, ele não vai poder nem pisar aqui em Belo Horizonte. Não vai poder. O torcedor, ele é ingrato. Então, já protege esse cara, já afasta ele, põe ele no banco
põe o Otávio, ou chama o Vitor da base, em vez dele jogar amanhã contra o... Vai jogar amanhã, né? Cruzeiro e Cuiabá. Em vez dele jogar amanhã, já leva ele, põe lá no banco lá para ficar na reserva, quiçá jogar. O que acontece, Jonathan? As limitações existem porque eles querem também, Jonathan. Porque eles querem sofrer limitações. Né? Quanto tempo nós estamos falando, gente, põe os 2 zagueiros da base para jogar, eles são entrosados. Ele vai jogar um jogo mal, vai jogar um outro mais ou menos, o terceiro ele vai começar a regular, porque é conjunto, futebol é conjunto. A gente tem falado isso aqui, já perdemos a conta, João. A gente já falou isso aqui, ué? O goleiro da base está entrosado com os zagueiros da base, eles vão estar entrosados. Nem igual aquele goleiro que está totalmente desentrosado de tudo, do zagueiro, desentrosado de tudo, o zagueiro desentrosado do primeiro volante, uma confusão do diabo, né? Então, pega o que já, se não tem tu, vai tu mesmo. Pode contratar, Jonathan, agora? Agora, nesse momento, pode contratar? Não pode. Então, qual que é a solução? Pegar os que você tem na base. Interna. É interna, pô. Eu nem acho, já que nem acho arrisca. Que vai acontecer de colocar um Janderson e o Bruno Alves. Não vai. Não vai. Isso aí é uma questão que você pode esquecer. Não vai. Isso aí. Mas o goleiro pode ser. Pelo menos conserta a volância. O goleiro pode ser. Pode trocar o goleiro e consertar a volância. Já perdeu a confiança, né? Aquele papinho de confiança no goleiro, isso aí. E não porque. Tem mais, não. Não porque realmente é um sentimento da diretoria ou da comissão técnica. É por causa da repercussão, tá? Exatamente. Porque se não tivesse repercussão nenhuma, o goleiro era mantido e ficava lá até rebaixar a gente, né? Ficava lá no gol até conseguir rebaixar o Cruzeiro. Mas é um sentimento de que a repercussão tá sendo muito forte em cima disso, né? Infelizmente, o Cruzeiro vai pro mercado e contrata pelos cotovelos, né? E contrata pelo toba, às vezes, parece. Quando vai fazer algumas escolhas, e prova disso, você vê um Chico da Costa nesse time. Você vê aí o próprio Matheus Cunha, né? Você vê jogadores aí que sem condição nenhuma. A gente esperava o ano passado, a gente tinha já um bom time, o mesmo time que joga hoje, e a gente viveu uma temporada de limitações porque a gente não tinha elenco. E aí, além disso, a gente ainda perdeu o Eduardo, ainda perdeu o Bolacier, teve outros também que a gente perdeu aí nesse meio termo aí, que fazia um pouquinho de diferença ali, mas não melhor do que os que estão aí. Sim, então a gente ainda perdeu jogadores que faziam diferença. Por exemplo, o Eduardo fez 6 gols na temporada passada, foi um dos artilheiros, cara. Como é que um jogador que é banco do Cruzeiro com 6 gols é um dos artilheiros do Cruzeiro? Só perdeu pro Caio Jorge, que fez mais gols. Não, outra coisa, com todo respeito ao Bolacier, que já tá velho mesmo, tá certo aqui mesmo que tava idoso, mas repõe direito. O Chico da Costa é melhor que o Bolacier? Jamais. Aqui, ó. Olha o que o Ricardo Veiga escreveu aqui, João, tá num vídeo que eu postei. Primeiro mandamento: parar de trazer profissionais do Flamengo. Esse diretor péssimo, o Gabigol de triste memória, o Gerson, o Matheus Cunha, etc. Segundo, descobrir por que a certa emissora de rádio ama tanto o Matheus Henrique. O cara é um meio-campista que não sabe defender, que eu falo sempre aqui, isso é um ouvinte. Mas o fulano de tal e o outro tal dizem que não tem comparação com o Lucas Romero. Brincadeira. Terceiro, é preciso reforçar a defesa. Melhor jogar com os dois Lucas que jogar com o Matheus Henrique e Gerson, que não deu certo no time, nessa posição. Então, assim, isso é a voz do torcedor, que não é minha, não. Tá? Ninguém é bom pro torcedor brasileiro, gente. Todo torcedor brasileiro é um técnico de futebol. Ele é um técnico de futebol. Então, você bate o olho, você vê, ué. Então, eu tenho certeza, como 2 são 4. Pega o Otávio, coloca lá o Cauã Moraes, na lateral direita, as duas zagas, Janderson, Bruno Alves e Kaique. Os meninos da base, literalmente, eles são entrosados, eles vão jogar bem. Aí o meio de campo você põe o time normal, põe um volante que é o Romero, o Lucas Silva, o resto é o resto, pô. Gente, só pode jogar 11 jogadores. Se o Gerson não estiver jogando bem, paciência, ele vai para o banco. Né? Se o Matheus Pereira não estiver jogando bem, vai para o banco. Se o Caio Jorge estiver jogando bem, vai para o banco. Só cabe 11. Entendeu? Não tem que ficar aí, mas ficou com dó. Mas ele é muito caro, tem que jogar uma ova. Tem que jogar quem estiver melhor. E você pode ter certeza que esse treinador aí vai arrumar briga com isso, Jonathan. Ele vai arrumar briga com isso, que ele vai tirar.